Caras amigas, caros amigos, companheiros da cidade de Mirassol do Oeste, da Sociedade Espírita Allan Kardec, que neste mês de setembro do ano de 2020, mais uma vez, trabalha o tema valorização da vida. Setembro amarelo. Todos os meses de setembro de cada ano, a Sociedade Espírita Allan Kardec, com a sensibilidade social para tudo que vem acontecendo em nosso meio, vem nos favorecendo com reflexões, com pensamentos, com a orientação espírita concernente ao tema da valorização da vida. Então, a convite dos nossos amigos da Sociedade Espírita Allan Kardec, nós faremos aqui então uma reflexão breve, mas necessária, a respeito do tema eutanásia e pena de morte. O que a doutrina espírita tem a nos dizer a respeito deste assunto e o que este assunto tem a ver com a campanha permanente de valorização da vida. Então, como de costume nas nossas reuniões, espíritas em que nós estamos presencialmente uns com os outros, vamos fazer a leitura de uma mensagem, em seguida uma prece breve, harmonizando-nos, nos colocando em sintonia ainda maior com os benfeitores espirituais, nossos, das nossas famílias, das nossas cidades, de todos nós que porventura entrarmos em contato com esta mensagem que está sendo colocada nas mídias sociais, a fim de então poder refletir melhor e aprender o que for possível do que nós preparamos aqui, que não é nada nosso, na verdade, nenhum desses conteúdos. Nosso é apenas o modo de falar, o jeito, o sotaque, porque tudo que nós estamos conversando e conversaremos hoje aqui são reflexões da doutrina espírita, dos livros, das obras básicas da doutrina espírita. Hoje, em especial, de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e do livro O Céu e o Inferno. Mas também de Contos e Apólogos, um livro do Espírito Humberto de Campos, pela mensagem psicografada por Chico Xavier. E também uma reflexão que traremos com base no livro Justiça e Amor, do Espírito Camilo, psicografia de Raul Teixeira. Iniciando nossa leitura, então, temos aqui o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos abrir ao acaso em uma mensagem aqui. Mensagem 59, muito interessante por sinal, neste ano que temos decisões por tomar, nós, a sociedade de cada município no Brasil. O título da mensagem, Política Divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, Jesus. Isso está gravado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou antes de tudo os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas
do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama ao próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e dons de tua vida com menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sobre aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. As sábias e profundas palavras de Emmanuel para todos nós que queremos colaborar, sermos úteis para com a sociedade, começando pela nossa reforma interior. Vamos orar? Senhor Jesus, nesses momentos em que diversas pessoas passam por dores atrozes, se sentindo desesperadas, desamparadas, abandonadas. Neste momento em que as dores físicas, as doenças, juntamente com as dores mais graves, as dores morais, se avolumam cada vez mais nesta crise gerada por nós mesmos, neste momento de transição do planeta. Pedimos, Jesus, venha estar conosco, mais uma vez e sempre. Como sabemos que o Senhor nunca deixou de estar, mas ajuda-nos, Senhor, a perceber a sua companhia, a sua orientação, ajuda-nos a nos alimentar do Teu Evangelho que nos sustenta para todas as dificuldades, a fim de que não venhamos a cair em pensamento de vingança, de ódio, de mágoa, de rancor, de raiva que fazem mal a nós mesmos. Vem, Jesus, ouça a nossa prece. Nos anima, Senhor, com o Teu amor, com o Teu carinho. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo, trabalhando na política da transformação interior, para que possamos ser úteis também a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Neste momento em que iniciaremos a nossa reunião, pedimos, Jesus, abençoe todos os lares, dos trabalhadores, dos estudiosos, dos frequentadores, de todas as pessoas que já estiveram conosco na Sociedade Espírita Allan Kardec, abençoando toda a cidade de Mirassol do Oeste, mas também todas as cidades circunvizinhas, Quatro Marcos, Glória do Oeste, Curvelândia, Araputanga, Reserva do Cabaçal, Cáceres, Porto Espiridião. Abençoa, Senhor, todo o nosso estado de Mato Grosso, o nosso Brasil, nosso planeta Terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos úteis
perseverando na confiança, no otimismo, no trabalho que nos cabe. Nos abençoe e nos proteja, Jesus, que assim seja. Amigos, eutanásia e pena de morte. A campanha de valorização da vida é uma campanha permanente no movimento espírita brasileiro. Porque a doutrina espírita, ela defende a vida acima de qualquer circunstância, acima de qualquer coisa. Porque sem a vida física, nós não teríamos condições de continuar o nosso processo de evolução. Quando nós ouvimos falar que nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, esta sendo a lei, é um convite para que nós reflitamos a respeito de nós mesmos. Será que nós somos um corpo que temos um espírito? Será que nós estamos na vida apenas para passar por momentos felizes? Estamos na vida para curtir, para termos prazer? E quando o sofrimento vem, nós temos que fugir do sofrimento ou fazer de conta que ele não esteja acontecendo, num movimento constante psicológico de negação? Ou talvez de buscar um culpado para as minhas dores, ou de transferir as dificuldades para a responsabilidade alheia? Para nós, espíritas, o que fundamenta esta campanha de valorização da vida, uma campanha permanente, é sabermos que não somos corpo, somos espíritos imortais, espíritos eternos, os filhos de Deus, feitos à sua imagem, à sua semelhança. Se Deus cuida dos pássaros no céu, se Deus cuida da erva do campo, que não fará por nós, que somos filhos bem-amados? Então, tudo o que acontece em nossas vidas é fruto da necessidade de evolução. É resultado de ações que nós mesmos praticamos. E agora estamos passando pelas oportunidades do resgate necessário. Quando nós ouvimos falar em eutanásia, que traduzindo significa morte boa, para alguns é a proposta de morte com dignidade, nos vem a ideia de que, isso faz sentido. Uma morte boa é justamente o que é defendido pelas pessoas que adotam esse pensamento. Vejamos um caso de alguém que esteja passando por dores incessantes. E quantos de nós já testemunhamos alguém, alguma pessoa amiga ou da família passando por dores assim? Pessoa que sofre o tempo todo, que geme de dor, que não consegue dormir, nem acordar, nem sonhar, só pesadelo, seja acordado, seja dormindo. Pessoas que nós sabemos que não tem mais como, tecnicamente, cientificamente, obterem cura para suas dores, para suas doenças. Muitas vivendo em estado vegetativo, outras em doenças progressivas. Seja vítimas de câncer das mais diversas formas, ou de doenças degenerativas. E nós vendo essa pessoa sofrer, ou se fôssemos nós passando por isso, faz todo sentido pensar que vale a pena abreviar a morte dessa pessoa para que ela pare de sofrer. Faz todo sentido. Para quem? Para quem tem a visão materialista apenas da vida. Nossa visão não é esta. Nossa visão é de compreender a função da matéria, dos bens materiais, do corpo, que também é matéria e também não é nosso, é um empréstimo divino para que nós possamos continuar experienciando situações necessárias pelas quais nós pedimos para passar por elas, a fim de que sejamos testados, são as provas da vida, ou passemos por expiação,
são as dores também, que somos convidados a vivê-las. Provas, expiações. Então, como nós temos uma visão espiritual da vida, já sabemos, já refletimos e estamos fazendo exercício para sentir essa verdade dentro de nós, para nós que já conseguimos ver dessa forma, não tem sentido nenhum cortar a possibilidade de alguém de passar por oportunidades, por situações, por desafios, pelos quais a própria pessoa pediu para passar por isso. Nós não estamos na vida a passeio, mas também não estamos na vida como condenados, abandonados por Deus, pela providência divina, de forma alguma. Respeitamos quem assim pense, esse pensamento materialista, mas aqueles de nós que já entramos em contato com as lições do Evangelho, não estamos dizendo da doutrina espírita pura e simplesmente, mas do Evangelho de Jesus. Sejamos nós, cristãos católicos, cristãos protestantes, cristãos reformados, cristãos evangélicos, cristãos da Umbanda, cristãos espíritas, sejamos nós cristãos das diversas denominações, se somos cristãos realmente, e se estamos buscando fazer reflexões em relação ao texto dos evangelhos, as cartas de Paulo, por exemplo, ou de Pedro, nós, com toda certeza, fazendo uma interpretação teleológica de todo esse arcabouço amoroso, justo e caridoso que estão nestes textos, para nós não faz sentido nenhum pensarmos que temos o direito de abreviar a vida de alguém, tampouco e muito menos a nossa mesma, porque tudo isso que acontece conosco faz parte da finalidade da reencarnação. Nós estamos reencarnados para passar por situações necessárias para nós. Antes da nossa reencarnação, nós nos preparamos muito bem. Nós nos reunimos durante décadas, muitas vezes, com profissionais da psicologia, da sociologia, dos estudos mais diversos. Nós somos orientados por especialistas para, entrando em contato com os atos benfazejos ou com as falhas que praticamos em reencarnações pretéritas, ao entrar em contato com isso, que nós não nos perturbemos tanto, mas assumamos a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. Então, esses profissionais no mundo espiritual, na erraticidade, nós desencarnados, somos auxiliados por eles. É como se fossem faróis. Nós estamos numa estrada à noite, numa estrada cheia de buracos, e eles são como faróis. Olha, aqui estão os buracos, você vai cair lá, se você quiser, no seu livre-arbítrio. Mas a proposta é que você se prepare para passar bem por esses buracos, com dignidade. Então, nós somos muito bem preparados. Não estamos aqui na vida, apesar do esquecimento do passado, que é uma bênção, para que nós não nos perturbemos e consigamos praticar aquilo que a nossa consciência está nos convidando a praticar, realizar o nosso propósito existencial. Nós fomos muito bem preparados, técnica, científica, filosoficamente, no mundo espiritual, antes da nossa reencarnação, no planejamento da nossa reencarnação. Assinamos um compromisso e esses benfeitores estão conosco desde então. Basta que nós oremos e entramos em sintonia com eles. Não precisamos fazer terapia de vidas passadas para ver. Não precisamos fazer terapia de vidas passadas para ver e saber o que nós fizemos ou praticamos de equivocado. Basta ver que certas provas se repetem em nossas vidas incessantemente, que certas dores expiacionais são firmemente constantes em nossas vivências. Isso nos demonstra, olha, nisso que eu sou convidado a praticar é aquilo que eu não fiz acertadamente no passado. Nada contra quem faça terapias, vamos colocar isso bem claramente, nada contra quem faça terapias regressivas, que são benéficas, se praticadas por profissionais capacitados para isso, e se elas vierem realmente a produzir aquilo que pretendem produzir de bom para o seu paciente. O que nós estamos dizendo é apenas que nós não precisamos ter curiosidade do que fizemos no passado. A gente consegue saber o que nós fizemos no passado, basta ver aquilo que nós estamos passando hoje.
Tem pessoas que passam por constantes processos dolorosos de calúnia, são vítimas de calúnias de amigos muito próximos. O que isso quer dizer? Muito provavelmente, em reencarnações anteriores, esta pessoa não se aproveitou da confiança que outros amigos lhe confiaram e andou falando mal de seus amigos, prejudicando pessoas para tirar vantagem sobre os outros. Há pessoas que trabalham, se esforçam tanto, são honestas ao máximo, mas não conseguem adquirir o dinheiro para pagar as contas do mês. Provavelmente no ontem malbaratou as oportunidades do que o dinheiro lhe dava, abusou, não promoveu o próximo, foi egoísta, enfim. Nós passamos por aquilo que necessitamos passar e pedimos para passar por estas dores. Nós sofremos, todos nós sofremos, todos temos nossas dificuldades morais, mas é possível nos libertarmos da dor, amenizar a dor, desde que nós façamos o que Allan Kardec nos recomenda, passando pelo processo do arrependimento, da expiação e da reparação. Desta forma, arrependendo-nos do que fizemos equivocado nesta reencarnação, ou não nos rebelando contra as provas que a vida nos traz, porque isso significa um arrependimento espiritual, e não revolta e rebelar contra Deus, mas viver as situações com hombridade, com dignidade, com amor, com confiança em Deus, é uma prova de arrependimento. Arrependendo-nos, que não é remorso, mas é fruto de uma consciência de que somos espíritos imortais, nós passamos para o passo seguinte, que é passar pela dor. Dores que nem sempre alcançam somente a nós, mas um grupo familiar muitas vezes, uma doença na família, uma prova na saúde física nossa ou de outrem, dores que nós não podemos evitar e que nos limitam as capacidades muitas vezes. Passar por elas no bem sofrer que está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Passar com o bem sofrer, passar com entrega a Deus. Por que estou passando por isso, Senhor? O que essa prova, essa dor, essa expiação quer me dizer? E fazer o trabalho assim de extrair a pureza, extrair o aprendizado. Expiar significa extrair a pureza, aprender com a dor. Passou pelo arrependimento, passou pela dor expiando, porque é possível passar pela dor sem expiar, mas rebelando-se. O passo seguinte é fazer a reparação, fazer tudo com amor, tudo com caridade. O que é caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição, com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, reparar é viver em caridade, é buscar fazer o máximo possível para onde quer que nós estejamos, seja na família com pessoas que nós gostamos ou não, seja no trabalho com provas de dificuldades financeiras ou não, seja na vida acadêmica, na vida religiosa, onde quer que nós estejamos, buscar viver esse bem o tempo todo, viver em caridade. Assim estaremos reparando. O que estivermos fazendo, fazer com amor no coração. Mas mesmo assim, há situações de muito sofrimento. Há pessoas que estão assim desenganadas pela ciência, estão em estado vegetativo. Muitas vezes passa pela nossa cabeça, será que é justo deixar a pessoa sofrendo? Eu peço licença para contar um caso familiar. O que aconteceu com o pai do meu pai, meu avô Geraldo Fidelis. Ele estava já com idade avançada, diversas doenças, e já idoso, teve um acidente, quebrou a bacia, quadril, e estava internado no hospital aqui em Cuiabá, quando os médicos chamaram minha tia, meu pai, e disseram, olha, ele está com muita dor, muito sofrimento, trombose nas pernas, está gangrenando, está perdendo a circulação sanguínea. Se nós não amputarmos a perna dele, ele vai falecer com falência múltipla dos órgãos por infecção. Então foi perguntado, mas e se nós amputarmos a perna dele? Possivelmente ele terá mais uns dias de vida, algumas semanas talvez. Diferença de eutanásia e ortotanásia.
A ortotanásia significa respeitar o corpo. Respeitar o corpo até onde ele consiga ir. Ciente de que no último momento de vida, na última semana, nas últimas horas de reflexão, para o espírito reencarnado, esses momentos são muito importantes. Porque pode se arrepender de algo que tenha feito e o processo de arrependimento no corpo alivia o processo de reaprendizado, de continuidade da vida no mundo espiritual. É o momento talvez de chamar alguém para conversar, de pedir perdão. São momentos importantíssimos que nós não devemos abreviar. Não devemos permitir que matem uma pessoa porque esteja sofrendo. Isso é ortotanásia. Ortotanásia. Diferente de eutanásia. Não, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar uma injeção de um remédio que vai fazer a pessoa parar de respirar e vamos aliviar essa dor. Isso é eutanásia. Isso é matar. Isso é um homicídio. Nós não temos direito algum de decidir se podemos decidir pela vida ou pela morte de alguém. De forma alguma. Isso está previsto na nossa consciência, nas leis de Deus, mas também nos textos sagrados, desde lá de Moisés, nos 10 mandamentos. Então, nesse caso que nós contamos, familiar, e contamos não para validar, para elogiar a atuação da nossa família de forma alguma, mas sabemos inclusive que ao contar isso estamos auxiliando esses espíritos envolvidos nessa história. Meu pai já desencarnado, meu avô também, porque todas as vezes que nós lembramos de alguém com respeito, com amor, inclusive contando sobre suas dores, isso é alcançado por eles também. Essa mensagem os alcança também. E naquele momento a decisão dos filhos do meu avô foi que não, de forma alguma vamos amputar a perna dele para viver mais algum dia. Não vai mudar nada. Que ele continue tomando os medicamentos para aliviar a dor, mas que tenha a morte natural. Isso é diferente. A morte natural. E mesmo com dificuldades de comunicação, a pessoa está ali envolta com seus familiares, permutando com elas energias, as orações, e já neste momento muito ligado também com os amigos espirituais que começam a vir, a preparar o desligamento dos laços perispirituais que ligam o ser espiritual à matéria, o corpo. Eutanásia jamais. No Evangelho segundo o Espiritismo há uma mensagem do Espírito São Luís, benfeitor da França, e um espírito que ajudou muito os benfeitores que escreveram as obras básicas da doutrina espírita, dizendo que nós não temos direito nenhum de pôr fim às provas das pessoas. Que direito que nós temos de pôr fim às provas, se foi a própria pessoa que pediu para passar por essa prova? Ainda que ela não se recorde hoje, ainda que ela blasfeme, que ela não esteja 100% espiando, que esteja um pouco revoltada ou muito revoltada, mas em espírito tem ciência e consciência do que aquilo que ela está passando é importante para ela. Não temos direito de abreviar as possibilidades de ninguém. Na questão 953 do Livro dos Espíritos, a resposta dos espíritos benfeitores também navega no mesmo sentido. O espírito Viana de Carvalho tem uma mensagem muito interessante pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, dizendo que o estado vegetativo de um irmão pode ser que represente que ali naquele corpo tem um déspota do ontem. Por isso está passando por aquela prova que ele pediu para passar. Um paralítico dependente de tudo para se alimentar, para se comer, para se higienizar, sem conseguir movimentar o corpo, muitas vezes amputado, muito provavelmente ali tem também um ex-suicida do ontem, que achou que tinha direito de tirar sua própria vida sem que a lei divina de causa e efeito o alcançasse. Também reflete dizendo que muitas pessoas que passem por um estado de doença oncológica, com metástases, avançando e corroendo o corpo, quem está passando por isso provavelmente, não em todos os casos é claro, mas provavelmente pode ter sido no passado, este que está vendo essa doença comer o teu corpo, pode ter sido um destruidor de vidas do ontem. Esses que são favoráveis a andar armados e matar indiscriminadamente ou por qualquer motivo. Nada nos acontece por acaso. Eutanásia jamais.
pena de morte também não. Nós, espíritas, nós cristãos, já sabemos que a humanidade passou por diversas formas de penalizações em relação a alguma pessoa que tenha cometido um ato delituoso. Isso desde que a sociedade vive em sociedade, desde os homens da caverna. Quem se equivoca no grupo é prejudicado. Os animais também fazem assim, alguns deles. Então, passamos por aqueles momentos primórdios da humanidade em que as penas bárbaras eram aplicadas como forma de impedir, de inibir a prática de outros atos por outras pessoas. Penas terríveis, nas quais a pessoa era torturada até morrer. Mortes bárbaras, formas de mortes previstas nas leis daquele tempo, que chegava ao ponto de tirar órgãos da pessoa viva, expondo os órgãos para que todos os outros vissem. O seu corpo ficava exposto em praça pública para que todas as outras pessoas vissem. E desta forma não fossem levadas a praticar o mesmo ato ou ato similar. Houve uma época na humanidade em que se privilegiou a lei de talião, olho por olho, dente por dente, que já representava nesse contexto um avanço, porque antes disso não era olho por olho, dente por dente. A pessoa cometia um crime e tinha uma pena muito maior do que a sua responsabilidade. Então, desta forma de talião, que hoje para nós parece brutal, mas naquela época foi considerada como justa, se a pessoa roubou, cortava-lhe a mão. Se ela roubou com uma mão, corta só uma mão. Se roubou com as duas, corta as duas. Ou seja, já havia uma forma de equilíbrio, o que para nós hoje ainda é bárbaro, mas naquela época já era uma forma de melhoria. Como houve também o advento da clemência, a possibilidade de clamar para as autoridades perdão, de poder reparar de alguma forma. A pessoa por dívida era escravizada, mas não era morta, que já era uma dificuldade menor. Porque naquele tempo, quando uma pessoa era acusada e muitas vezes sem mesmo defesa já era condenada, ela pagava de forma brutal, com a vida muitas vezes, mas sua esposa, seu marido ou seus filhos, todo o grupo familiar também experimentavam essas situações de aparente injustiça, de evidente injustiça. Porque nada na nossa consciência é capaz de fazer com que consigamos aceitar a pena de morte como sendo justa. Nada. Por mais que o criminoso, que é um filho de Deus também, tenha praticado atos atrozes contra crianças, contra idosos, contra pessoas inocentes, não é matando que nós vamos reparar. Não é matando que nós vamos fazer com que essa pessoa se reeduque, muito menos que ela possa trazer de volta outras pessoas que ela já tirou da vida. Não é tirando a sua própria vida também. Então vamos condenar essa pessoa a ficar no presídio e a sociedade bancando alimentação e remédio para ela? E se fosse teu filho? E se fosse meu filho? E se fosse a minha filha ou a sua filha? Qual de nós podemos dizer que o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, alguém muito amado por mim, ou eu mesmo não vou ser uma pessoa que vou me equivocar um dia? Ou que posso ser vítima de um julgamento injusto e ser condenado a pagar por algo que talvez eu não tenha cometido, ou tenha cometido ou em certas circunstâncias atenuantes que não consigo comprovar. Quem tem autoridade moral perante Deus para permitir, para ser favorável da pena de morte? As penas passaram por um processo de humanização. Houve as penas corporais, de castigos, de pelourinho, de amarrar pessoas e arrastar pelas ruas. Passaram pelas penas infamantes, como viviam os leprosos na época de Jesus. Eles tinham que ficar cerca de 30 a 40 metros à distância de qualquer outro ser. Isso, na verdade, quando outro ser passasse pela estrada onde ele estivesse próximo, porque eles eram afastados da sociedade. Mas quando eles precisavam caminhar pelas estradas, eles tinham que vir gritando: imundo, imundo, para que se alguém sem a doença, sem a hanseníase, na época chamada de lepra, se alguém ouvisse aquilo, ficasse distância
ou então abominasse a presença daquelas pessoas para que elas se afastassem ainda mais. Condenados a se afastar da sociedade. Não podiam receber ajuda, só ajudas clandestinas. Penas infames. Então houve penas corporais, penas infames, penas restritivas de liberdade, de prisão, prisão sem alimento, prisão com, até pouco tempo atrás, coisas terríveis. A história do Brasil registra um período muito triste, há pouquíssimo tempo atrás, 35, 40 anos atrás, de perseguições por coisas que não se conseguiram comprovar, de pessoas que foram condenadas por crimes que talvez não tenham praticado. E tem as penas patrimoniais, em que a pessoa perde patrimônio por conta de algo que tenha feito. Mas pena de morte, para aqueles de nós que já conhecemos um pouco, não precisa ser muito, um pouco do sentido do Evangelho, da proposta das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, das propostas de amar ao próximo como a si mesmo, de amar ao inimigo, de orar por quem nos tenha feito mal, de não colocar obstáculo ante uma possível reconciliação, de exercitar o perdão. Quem de nós tem direito de decidir se é momento de fazer cessar a dor de alguém? Se é momento de determinar morra tal pessoa? Quem de nós tem direito sobre a vida de outro? Ao contrário, devemos trabalhar, nos esforçar, refletir e convidar sempre todas as pessoas que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir para perceberem-se como filhos, filhas de Deus que somos todos nós. Herdeiros do universo, pessoas com capacidades de inteligência, pessoas com capacidade de exercitar a caridade. E a essência da caridade é fazer ao próximo aquilo que queremos que o próximo faça para nós, de nos colocarmos no lugar do outro. Certamente o violentador, o estuprador de crianças ou de idosos, o assassino em série, o corrupto que rouba dinheiro público e deixa pessoas inúmeras sem direito à saúde, à segurança, à escola. Todas essas formas de violência representam que a sociedade ainda tem, dentre os seus membros, pessoas carentes de despertamento de consciência, pessoas psicologicamente doentes. Isso não significa dizer que nós somos os julgadores do direito de viver de outrem. Não é tirando a vida física que vamos resolver problema algum. Por quê? A vida não é física. Somos seres espirituais. Quando um espírito é vítima, ele quer se vingar. Quando um espírito é vítima de pena de morte, ele não vai querer, agora virei um espírito bonzinho, um anjo. Não, ele vai querer vingança, ele vai atrapalhar, vai virar um obsessor, um organizador de outros espíritos no mesmo movimento psicológico para fazer mal e sem o corpo para atrapalhar. Para nós espíritos não faz sentido nenhum sermos a favor da pena de morte. A vida é espiritual. Não faz sentido nenhum permitirmos que uma pessoa morra e pensemos que ela vai estar bem com isso. Então o que acontece com o espírito quando é vítima de pena de morte? Ele não vai mudar, vai continuar sendo a mesma pessoa, vai perder a oportunidade porque foi vítima de alguém de continuar vivendo. O que acontece com a pessoa que passou pela eutanásia, que teve a vida abreviada sem que fosse o momento exato e natural da morte física? Vai necessitar voltar para a vida física e passar por aquele período que foi desprezado. Daí nós vemos crianças que têm pouco tempo de vida e os pais sofrendo. Por que Deus levou essa criança? Ela preparou-se para viver apenas algumas horas, apenas alguns dias, alguns meses, porque era o tempo que tinha para viver e malbaratou no passado. E a dor no mundo espiritual que essas pessoas vão ter. Quando nós somos favoráveis à eutanásia, ou o que é pior, a pena de morte, estamos confessando que nós, humanidade, autoridade pública,
sociedade privada, falimos, todos nós, porque não somos capazes de viver em paz, criando situações para que nós todos, responsavelmente, assumamos a responsabilidade por crimes praticados por pessoas da nossa sociedade e que nós falimos no dever de recolher essas pessoas para instituições de reparação, de reeducação, porque são seres humanos também. Eutanásia jamais, pena de morte também. Nos recordamos aqui no livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos contando que cerca de 11 anos após a crucificação de Jesus, Tiago estava repousando em uma residência em Jerusalém, a casa muito simples, ele tinha feito pregações na véspera e foi acordado de madrugada por soldados do Sinédrio, do poder religioso judeu na época, que lhe invadiram a residência, lhe tiraram dali a força, lhe espancaram e algemado foi levado até os pés do templo. Ali mesmo onde Estevão foi apedrejado por ordem de Saulo de Tarso. E então, já tendo passado ali algumas horas, o sol causticante, amarrado, xingado, agredido, vilipendiado. Alguns vinham rasgar suas vestes, outros cuspiam-lhe no seu rosto, jogavam coisas nele e gritavam que ele era criminoso, culpado, bruxo. Chamavam ele de malfeitor, de criminoso, de traidor, de ladrão. Qual era a postura de Tiago nesse momento? Senão o silêncio da humildade. Não se revoltou. Não lhe deram o direito de defesa, ele não se revoltou. Estava ali, se tivessem perguntado, ele falaria com toda certeza. Mas lhe agrediram cada vez mais. Naquele momento, ergueram um poste, lhe amarraram, e pouco tempo depois a espada de um soldado lhe passa o corpo. Tiago se liberta do corpo naquele instante. É levado pelos benfeitores espirituais. Ao longe, sem nada poder fazer, Simão Pedro, o apóstolo Pedro, acompanhava tudo aquilo chorando copiosamente, sofrendo por ver um amigo de tantas horas, de tantas caminhadas, de aprendizado com Jesus, de aprendizado com ele mesmo. Simão chorava ao ver aquela cena e não entendia por quê. Voltou para sua residência, humilde, e a noite veio, ele sem conseguir dormir ante a perturbação daquele momento. Nos coloquemos no lugar de Simão, vendo alguém do nosso amor, da nossa convivência, passar por tal situação. Simão sentia-se revoltado. Ele não conseguia evitar, mas o sentimento de vingança tomava conta dele. E ele, querendo se controlar, ele orou, pediu a Deus: por que eu estou passando por isso? Por que nós somos abandonados, esquecidos? Nós que estamos vivendo o amor. Ele queria uma resposta. Quando abriu os olhos, sentindo uma brisa diferente, Jesus estava à sua frente. Jesus materializado à sua frente, olhando para Simão com olhos lúcidos e carinhosos. Simão, por que essa revolta, meu irmão? Simão Pedro instantaneamente se colocou em joelhos aos pés de Jesus. Jesus afaga seu cabelo e Simão diz: Senhor, olhando para Jesus, Senhor, por que passamos por isso, Senhor? Só estamos plantando a boa nova, o amor, a concórdia, o perdão. Por que essa perseguição? Por que os maus conseguem estar bem no mundo e nós, que propomos apenas em fazer o bem, o amor, a paz, estamos passando por isso, Senhor? Jesus fala: Pedro, tenha fé, meu irmão. Ou você quer que a vida tire as provas pelas quais cada um de vocês está passando? Você acredita realmente que Deus não é o Pai de vocês? Simão volta a perguntar: mas Senhor, o que vai ser então dessas pessoas?
Jorebe, que nos traiu, Aminabe, que nos entregou, Joaquim, ou Joachide, essas pessoas que ficam o tempo todo procurando saber onde nós estamos pregando, ajudando as pessoas na casa do caminho, apenas para nos perseguir, apenas para fazer o mal, que sente bem, parece, fazendo mal para nós, que somos pessoas de bom coração. O que vai ser de Amós, Senhor, e Herodes, o rei da maldade, da perseguição aos inocentes? A cada nome que Simão perguntava, Jesus respondia: ele viverá. Jorebe viverá. Amenabe viverá. Herodes viverão. Eles viverão, responde Jesus. Pedro, confie na lei de Deus e na sua justiça, porque tudo mais vos será acrescentado. Você se esqueceu? Pedro, meu irmão, tire do seu coração todo e qualquer sentimento de vingança, porque quando nós albergamos em nosso coração essa vontade de nos vingarmos, nos afastamos das leis de Deus que estão nas nossas consciências. Confiemos. Cada um passará na terra pela colheita em relação àquilo que esteja plantando. Pedro chorava de olhos baixos. Quando levantou os olhos para levantar e olhar a Jesus novamente, o mestre não estava mais ali. Apenas o cheiro, o sabor, a boa energia. E Pedro agradeceu a mais esse momento de bênção. Caros irmãos, eutanásia jamais. Interromper a prova não é direito nosso. Mesmo que a pessoa peça, mesmo que esteja blasfemando, é necessário que cada um de nós tenhamos consciência espiritual de que estamos passando por aquilo que necessitamos e pedimos para passar. Pena de morte jamais. Os criminosos, como diz Jesus, eles viverão. E é aqui, justamente aqui, que devem começar a resgatar os erros que praticaram nesta e em outras reencarnações. Confiemos em Deus, é nosso Pai. Quando o filho pede pão, que pai que dá pedra, muito menos o nosso Pai. Inteligência suprema, causa maior de tudo. Confiemos e valorizemos a vida sempre, cada momento, cada instante. Nós já poderíamos ter desencarnado, cada um de nós, em acidentes, em alimentos estragados, em doenças, mas Deus tem permitido que nós continuemos vivendo reencarnados, porque pensa que nós somos capazes de sermos bons aqui com Ele, bons instrumentos da paz, bons espíritas, que possamos fazer valer a pena cada momento que Deus permite a vida de cada um de nós aqui na Terra. Confiemos em Deus e acreditemos em nossa capacidade de construir a nossa felicidade. Vamos orar. Senhor Jesus, luz que nos aquece a alma, que nos alarga os horizontes, que clareia o nosso caminho. Jesus amigo, neste momento de reflexões, agradecemos, Senhor, pela lição que lemos, pelas lições que refletimos. Agradecemos, Senhor, porque sentimos nesse momento o Seu amor tomando conta de nós, nos animando, nos impulsionando, nos trazendo entusiasmo, alegria de viver, a alegria do aprendiz da vida, Senhor, que quer ir contigo, tornando os fardos mais leves. Neste momento, Senhor, pedimos que receba a nossa prece de agradecimento, de reconhecimento. Pedimos, Jesus, que nos ajude a sermos úteis nesse momento de pandemia, para que, orando aqui na Terra, ou em desdobramento, durante o sono, em espírito, possamos ser úteis no mundo espiritual ao acolher espíritos recém-desencarnados, tantos e tantos, só no Brasil, quantas mil pessoas, no mundo inteiro. Pedimos, Jesus, que continue fortalecendo, animando os profissionais da saúde, que continue, Senhor, abençoando e protegendo os trabalhadores espirituais das igrejas, dos centros espíritas, dos hospitais, das escolas, a fim de que nós, encarnados, possamos estar em sintonia com o bem sempre e fazendo aquilo que nos cabe realizar.
Agradecemos Jesus, aos amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que nos convidam a refletir. Nos convidam a refletir sobre a valorização da vida. E que cada pessoa que ouça a nossa reflexão possa ser alcançada pelo sopro do Teu amor, pelo Teu acolhimento. Fica conosco, Jesus, em nossa casa, em nosso coração. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Muita paz a todos.